Se você não encontrar, pode ser essa mesma que está aí. E fala para ela assim: vamos juntos? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós declaramos a nossa dependência de Ti. E declaramos, Senhor, que em nome de Cristo Jesus precisamos ouvir a Tua voz e a Tua direção nessa noite. Por isso, em nome de Cristo Jesus, Pai, nos colocamos aqui com nossos corações abertos para que o Senhor cumpra e faça a Tua vontade em nós e através de nós. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Tudo é para a Tua glória. Por isso nós te rendemos graça, adoração e te pedimos: ministra as nossas vidas, Senhor. Nos tira de um lugar de sequidão, nos tira de um lugar de caverna e nos faz, Senhor, viver o Teu sobrenatural nessa noite. Nos faz Te conhecer mais profundamente. Nos faz, Senhor, andar por fé e não por aquilo que vemos. Por isso, Espírito Santo, nós consagramos esse momento de aprendizado, esse momento de mergulharmos no profundo da Sua palavra e reconhecemos o Teu senhorio, Jesus, sobre nós. Abençoa o Teu povo e a Tua igreja, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir, que estão pela internet. Que a mesma porção venha sobre cada um deles, em nome de Jesus. Que o Senhor use minha vida, Pai. Que eu seja um instrumento em Tuas mãos. Que eu possa ser, Pai, apenas um instrumento, Senhor, usado especificamente para aquilo que o Senhor deseja nessa noite. Eu me rendo diante do Teu altar. Reconheço as minhas faltas. Reconheço as minhas fraquezas. Mas reconheço o Teu senhorio, a Tua graça e o Teu poder. Por isso, em nome de Jesus, Pai, fala conosco. Fala comigo também, Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a Tua voz. A Ti toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. O tema dessa mensagem é: saia da caverna e receba o Espírito de Deus. Deus nos permite, amados, passar por momentos e por situações muito difíceis, por desafios difíceis de se enfrentar. Talvez você esteja passando por algum desses, talvez você já enfrentou algum desafio difícil demais. Para mim, particularmente, passar por essa cirurgia foi um desafio para a minha vida. Estar numa mesa de cirurgia e estar num ambiente de hospital, para mim, não traz boas memórias. Para quem não sabe, em 2015 eu perdi a minha mãe fazendo uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia que os cortes são muito parecidos com o meu, os mesmos 3 cortes na barriga. E eu cheguei numa noite para visitar a minha mãe no Hospital Alvorada, numa madrugada, na verdade, uma troca de turno médico. Eu cheguei para visitar e recebi a notícia do enfermeiro que ela tinha falecido. Então esse ambiente hospital para mim, esse lugar hospital para mim é um ambiente que me remete a más memórias, memórias ruins. Então quando eu tive que passar por esse processo, a minha mente foi muito atacada nessa área. E Satanás, ele sabe onde ele consegue ganhar campo dentro da sua mente. Ele muitas vezes vasculha o seu passado. Ele não tem autoridade para mexer no teu presente, não tem autoridade para mexer no teu futuro, mas ele vasculha o seu passado. Então o meu passado me remetia a uma memória dolorida de estar num ambiente hospitalar. E para mim enfrentar esse desafio foi muito difícil. Eu não me imaginava que eu ia enfrentar algumas dores que eu enfrentei. Para mim ia ser uma cirurgia tranquila, se eu opero e sair no outro dia, mas eu passei por dias de dores que foram muito complicados, que eu não imaginava, eu não preparei a minha mente para passar por isso. Então, para mim foi um momento de dificuldade, e claro que obviamente foi permissão de Deus, foi algo que eu precisava fazer, um procedimento cirúrgico que eu precisava fazer para a minha própria saúde, porém não foi fácil.
E nós passamos por lugares, né, de tristeza, de solidão e até mesmo de dor. Nós somos em alguns momentos levados a esses lugares, ou até mesmo jogados a esses lugares. Quando nós olhamos para José, para Daniel, para Davi, para Elias e também para o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos que cada um deles passaram por momentos de covas, de cavernas. Jesus passou por um túmulo, e cada um deles passaram em um momento específico de suas vidas, com um plano específico de Deus. Mas todos esses que passaram pela caverna, pelo túmulo ou pela cova, todos esses passaram pela permissão de Deus. Vocês estão comigo? Diga amém. E eu comecei a pensar o que há de semelhante, o que há em comum em José, que passou pelo poço, Daniel, que enfrentou a cova dos leões, Davi, que passou pela caverna de Adulão, Elias, que entrou na caverna no Monte Horebe, e até mesmo Jesus, que enfrentou o túmulo. O que eles tinham em comum? E o que o Espírito Santo disse ao meu coração é que o que eles tinham em comum é que todos passaram por esse lugar, mas nenhum deles permaneceu neste lugar. Isso nos faz lembrar, amados, que isso nos remete a que passar por momentos de cavernas e por covas. Eu estou citando alguns aqui, mas nós poderíamos falar de outros. Passar por esses momentos de covas, de caverna, e por que não dizer de túmulos, porque tem momentos que nós nos sentimos mortos espiritualmente, e passamos por isso pela permissão de Deus. Deus permite que a gente passe por isso. Mas só que o desejo de Deus não é que a gente fique enterrado naquele lugar. O desejo de Deus não é que a gente permaneça dentro de uma cova, dentro de uma caverna, ou até mesmo dentro de um túmulo, espiritualmente dizendo. Deus não deseja que nós venhamos viver a nossa vida fazendo morada neste lugar. A caverna, o deserto, a cova deve ser um lugar de passagem para a nossa vida, e não um lugar onde nós vamos estabelecer residência. A caverna, ela é fria, ela é gelada, ela é solitária. E mesmo sendo fria, gelada e solitária, Deus permite que a gente venha passar por esses momentos de caverna, esses momentos onde a luz parece que acaba, esse momento que a escuridão muitas vezes nos toma, e a única coisa que nos resta é a fé. Os amigos se vão muitas vezes no momento da caverna. As pessoas que você ama, que você espera, que vão te mandar uma mensagem, que vão te ligar, que vão compartilhar da sua dor com você, desaparecem. A caverna, ela é fria, gelada e solitária, sim. Só que nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos quando passamos por esse processo. Você está comigo? Diga amém. Quando estamos passando por um momento de dificuldade, de dor, um vazio atenuante, poderoso, forte sobre as nossas vidas, muitas vezes aquilo que não presta é potencializado. Quando estamos na caverna, os pensamentos depressivos são potencializados, o medo é potencializado, as dificuldades são potencializadas, a solidão, o desprezo é potencializado, porque Satanás, ele sabe aquilo que pode ferir a nossa alma, ele sabe que pode ferir a nossa fé. Então, quando estamos passando por esse processo difícil, muitas vezes nas nossas vidas, as dores potencializam, e não apenas uma dor natural que eu estou dizendo, mas as dores emocionais, elas potencializam. E esse momento é um momento onde nós devemos nos apegar no nosso Senhor, nos apegar no nosso Mestre, nos apegar em fé em Jesus Cristo, porque muitas vezes as pessoas que nós esperamos que estejam do nosso lado não estão. E isso faz parte do seu processo pessoal com Deus. Não é culpa das pessoas, mas esse é o teu processo com Deus particular. Em alguns momentos, quando você está na caverna, você espera que as pessoas façam por você, às vezes coisas que você nem faz por elas, mas você espera que elas façam por você, porque a caverna potencializa a tua dor, a caverna potencializa a tua tristeza. E esses momentos de tratamento, nós devemos nos apegar em Deus, porque senão pensamentos vêm sobre as nossas vidas. Você está sozinho, você é só um número, você não é amado, ninguém se importa com você. Pensamentos que não são do céu, pensamentos que não são do Senhor, vêm sobre a tua mente a fim de te abater. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, numa universidade do Colorado,
que diz que uma pessoa que sofre de dores crônicas, o cérebro dela, ele se encurta até 11%. Ou seja, o cérebro da pessoa sofre com as dores intensas que ela passa. Dentro também desse estudo disse que pessoas que tiveram um trauma muito grande de dor, e ela foi feita, essa dor, ela passou em determinado lugar, ela tem uma memória da dor, como eu tive no passado, com a minha mãe no hospital, e eu recebendo uma notícia que ela tinha falecido. Pessoas que tendem a entrar nesse mesmo ambiente, o cérebro remete a uma memória negativa, e isso gera dor até mesmo física na pessoa. O nosso cérebro é extraordinário, e muitas vezes nós atrelamos a nossa dor a algo que nós passamos. Com certeza, se você teve algum momento de muita dor na sua infância, na sua caminhada, se você fechar os seus olhos, você vai lembrar exatamente aquilo que aconteceu. Um ralado no joelho, o tampão do dedo que você estourou, ou um braço que você quebrou, você vai se lembrar de coisas com detalhes, porque o nosso cérebro tem poder para isso. Então, em muitos momentos, quando nós estamos num lugar de dor, num lugar de caverna, num lugar de solidão, num lugar onde você está passando pelo vale da sombra da morte, aquilo se potencializa muitas vezes. E nós não podemos permitir que esse lugar se torne a nossa morada. Passar pela caverna, pelo deserto, pela cova, faz parte do nosso processo, faz parte do processo da vida de cada um. Alguns enfrentam mais o deserto, outros menos. Alguns enfrentam mais covas, outros menos. Alguns enfrentam um tempo maior de cova, outros menos. No caso de José, ele passa pela cova, e depois da cova ele vai para a prisão. Daniel enfrenta a cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, a fornalha ardente. Cada um, em determinado momento e propósito, passa pelo seu tempo específico de caverna, ou seu tempo de deserto. Só que nem o deserto, nem a caverna, nem o túmulo é lugar de morada, mas sim lugar de passagem. Vocês estão aí, amém, amados? Aí você pode dizer: puxa, pastor, mas a minha caverna não está relacionada a nenhum tipo de dor, a nenhuma algo que você acabou de citar. Mas a caverna pode ser várias coisas. Pode ser o desemprego, pode ser um problema financeiro, pode ser o seu casamento que não vai bem, pode ser os seus relacionamentos que estão se esvaindo, pode ser a sua saúde, pode ser a sua saúde emocional, ministerial. A sua caverna também pode ser a sua zona de conforto, onde você entrou e ficou: puxa, está um pouquinho frio aqui, está um pouquinho solitário aqui, estou um pouquinho esquecido aqui, mas está bom, eu vou permanecer aqui. Que é melhor enfrentar a caverna do que me expor para quebrar a cara de novo. É melhor ficar quietinho aqui na minha do que me expor para ter que enfrentar novamente as pessoas, para ter que ser mais uma vez desprezado, mais uma vez abandonado, mais uma vez passar por um trauma. Eu não sei se eu suporto isso. A caverna também pode ser o lugar de conforto, onde nós estabelecemos morada e ficamos ali, sem desejar sair daquele lugar. Só que o problema da caverna é que ela nos cega para a bondade de Deus. A caverna traz amnésia para nossas mentes, para nossas memórias. Nós esquecemos aquilo que Deus já fez por nós, nós esquecemos do que as pessoas já fizeram por nós. Porque lembre-se, a caverna potencializa a tua dor. E a dor, ela tem o poder de cegar nossas vidas. A dor tem o poder de bloquear a nossa visão. Você, quando está com uma dor de cabeça muito forte, você não pensa direito. Você, quando está com uma dor no corpo, você não está 100%, você está agindo, fazendo, trabalhando, fazendo alguma coisa, mas você não está normal, porque tem algo que te incomoda. Por isso nós, assim como esses grandes homens de Deus, fomos chamados para sair deste lugar, para não permanecer neste lugar. E o texto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite está lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 8. Você pode ler comigo na NVT e no telão. Vocês estão comigo até aí, amém ou não? 1 Reis 19, verso 8. A palavra de Deus diz assim: Elias se levantou e comeu e bebeu,
e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou eu o único que restou, e agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou em um forte vendaval e atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro suave, um suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? E ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou eu o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, na cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Até aí. Amados, aqui Elias havia acabado de matar os profetas de Baal e de Azerá. Ele recebe uma ameaça de morte de uma rainha chamada Jezabel. Jezabel, ela era uma rainha idólatra que adorava outros deuses e que ela era muito voraz. E ela ameaça Elias de morte, e Elias teve medo e foge. A Bíblia fala que ele anda pelo deserto, ele acha uma árvore, ele encosta naquela árvore e deseja a sua própria morte. Para um judeu, o suicídio era sinal de desgraça. Então Elias, para não tirar a sua própria vida, ele pede para que Deus tirasse a sua própria vida. Ele deseja morrer, porque a opressão foi tão grande, o medo da morte, o medo também, a opressão espiritual que Jezabel representava, foi tão forte que Elias acabou fugindo de medo de Jezabel e medo da morte. Ele deseja até a sua própria morte, só que vem um anjo, o sustenta, coloca ali pães para que ele comesse, o sustenta, e disse para ele que a caminhada era longa. Ele vai e anda 40 dias, depois de comer, ele anda 40 dias para chegar até o monte de Deus, Horebe. O monte Horebe é o mesmo monte Sinai. Sinai e Horebe é o mesmo monte, o monte que Deus entregou as tábuas para Moisés, as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Só que o interessante aqui, amados, que essa viagem que Elias fez do lugar onde ele estava até o Horebe não duraria 40 dias, duraria 20 dias, segundo os teólogos. E por que se demorou tanto essa viagem para 40 dias? 40 é o número que significa a perfeição de Deus, ou tempo completo de Deus. Tempo completo de Deus, ou seja, algo que Deus estava fazendo de maneira completa. Perfeição é o 7, é o tempo completo de Deus, o número 40. Então, Jesus passa 40 dias até ter fome e ser tentado, em Mateus capítulo 4, por Satanás. O povo passou 40 anos no deserto. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai até receber as tábuas da lei. O tempo que ele passa, ao invés de ser 20 dias de viagem, se torna 40, porque Deus estava ensinando Elias a depender dele. Elias estava num processo de dependência de Deus, nesses 40 dias caminhando, para que ele chegasse até o Monte Sinai, até o Monte Horebe, para que Deus então falasse com ele. Repare que Deus não fala com ele no lugar onde ele estava. Deus fala para ele: caminha e vai até o Horebe. Ele se alimenta, caminha 40 dias e chega no Horebe, e ali Deus vai falar com ele. Ali no monte do Senhor, o Horebe ou o Sinai significa o monte de Deus. Ali naquele lugar Deus iria falar com ele. E ele chega na caverna, ou melhor, ele chega no monte e entra para dentro de uma caverna. O verso 9 de 1 Reis 19 fala isso. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite.
Verso 9 de 1 Reis 19, obrigado. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Deus vem e faz uma pergunta para ele: o que você está fazendo aqui na caverna? Quem te mandou entrar na caverna? Quem mandou você permanecer neste lugar? Repare, amados, que Deus manda Elias ir para o monte. E Elias vai para o monte, mas encontra morada numa caverna. Em alguns momentos, esses somos nós, que entramos em cavernas que Deus não mandou a gente entrar. Deus permitiu que a gente entrasse, mas o desejo de Deus não era que a gente estivesse lá. A gente entra para dentro daquela caverna, e pela escuridão e a frieza da caverna é tomado por aquilo, é tomado pela frieza, é tomado pela escuridão, e já não consegue mais ver aquilo que Deus tem para nós. Só que Deus, quando vai falar com ele, no verso número 10, olha o que Deus vai dizer depois. Ele responde para Deus, né? A gente já leu esse texto: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos, contudo os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares, mataram todos os profetas. Eu sou o único que restou e agora procura me matar. Verso 11, olha o que Deus fala para ele. Deus não responde o questionamento que ele faz, ou seja, a explicação que ele dá, que ele estava sozinho, que todo mundo tinha morrido, não tinha mais profeta, ele era o único. Deus não responde o seu questionamento. Olha o que Deus fala, ou melhor, a sua resposta ali, aquilo que ele estava apresentando para Deus. Deus não responde isso para ele. Qual foi a resposta de Deus no verso 11? Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Repare que Deus não falou com Elias dentro da caverna. Deus fala: sai primeiro, e aí então eu vou falar com você. Quando nós passamos uma temporada na caverna, nós pensamos que Deus não fala mais conosco, porque Deus deseja que a gente saia da caverna com as mesmas pernas que nós entramos, para que então, quando nós vemos a luz, Ele fale conosco. Ele entra na caverna e Deus fala para ele como um general fala para um soldado. É uma ordem, não é uma petição. É um general dizendo para um soldado: saia-se e ponha-se diante de mim. No original, a palavra, no original na RA fala põe-te diante de mim. A palavra põe-te no original significa fica de pé ou resista. Deus está falando: fica de pé primeiro, sai dessa caverna, fica de pé, resista, que eu vou falar com você. Fica de pé nesse monte, se coloque de pé diante da minha presença, e aí então eu vou falar com você. Deus tira Elias de uma zona de conforto que ele estava. Deus tira Elias desse lugar de frieza, esse lugar de mornidão, esse lugar de escuridão. Deus fala para ele: sai, como um general dando uma ordem, e ele como soldado tinha que cumprir. E quando ele estava ali, a Bíblia vai dizer no restante do versículo 11, o Senhor, enquanto Elias estava ali, o Senhor passou num forte vendaval, atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam no monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Elias viu 3 coisas sobrenaturais acontecendo, 3 fenômenos acontecendo: o vento, o terremoto e o fogo. E Deus não estava em nenhum deles, porque Deus, embora já tivesse se mostrado no mesmo monte Sinai, com relâmpago, com fogo, no monte Horebe, que o povo ficou com medo e mandou Moisés subir lá, Deus não se manifestou nesses 3 movimentos sobrenaturais, do vento, do terremoto e do fogo. Deus não se manifestou ali. Deus estava mostrando para Elias que Deus não se manifesta apenas na força, no barulho, na potência das forças sobrenaturais, mas que Deus também se manifesta através de uma voz. E é essa voz que nós deixamos de escutar quando estamos na caverna, a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor, que é como a voz de muitas águas. Olha que o verso 12 em diante fala, o verso 13, perdão. Quando Elias ouviu o quê? O terremoto? O vento? O fogo? Não. Quando ele ouviu a voz. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa. Isso significa o quê?
reverência. Ele usava um manto profético. A capa era o manto profético, a representação do manto profético de Elias. Quando ele envolve essa capa no rosto, ele sai com reverência, porque ele sabia que a voz do Senhor estava falando com ele. Ele fica diante da caverna, na porta da caverna, saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz disse para ele: o que você faz aqui, Elias? Novamente o Senhor pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? E é essa voz do Espírito Santo que pergunta para a tua vida hoje: o que você está fazendo na caverna onde você entrou? O que você está fazendo aí? Nesse lugar de solidão, nesse lugar de depressão, nesse lugar de pensamento de morte, nesse lugar onde a sua dor é potencializada, nesse lugar onde a frustração é potencializada, onde a solidão te corrói, aonde a frieza tomou conta do teu coração. O que você faz aí? Deus, amados, começa a falar com Elias, mas primeiro ele teve que sair para fora da caverna e ouvir a voz que veio num vento suave, num sopro do Espírito, que veio dizendo para ele: Elias, você tem algo ainda para fazer. Vai lá ungir Jeú, vai lá ungir Eliseu no teu lugar. Elias tinha uma chamada para continuar, Elias tinha uma obra para continuar, Elias tinha um propósito que Deus tinha específico para a vida dele. Da mesma forma, Deus deseja que eu e você venhamos sair da caverna, ou que nos colocaram, ou que nos lançaram, ou até mesmo que nós entramos com as nossas próprias pernas. Deus deseja que eu e você venhamos ouvir a sua voz, a voz do teu Espírito, e que saiamos dessa caverna para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Por isso, ouça a voz do Espírito Santo. Na caverna você fica muitas vezes surdo porque o Espírito Santo está te dizendo. Lembre-se, a dor potencializada, o medo potencializado te cega e te ensurdece para aquilo que Deus deseja fazer sobre a tua vida. E quando você está surdo e cego espiritualmente, só sobra o teu eu, ou seja, só sobra a tua carne. Não há bem nenhum em nós. E quando a nossa natureza humana é potencializada, só nos sobra aquilo que não presta. Só nos sobra a nossa humanidade caída, só nos sobra maldade, só nos sobra pensamentos que não são de Deus. Deixa o Espírito Santo soprar sobre a tua vida hoje, mas Ele deseja que primeiramente você saia da caverna, saia do lugar onde você foi colocado, ou até mesmo onde você se colocou. Deus ainda tem muito para fazer na tua vida, na tua casa e na tua família. Jesus, quando ressuscita do túmulo, quando Ele sai daquele túmulo e ressuscita, Ele vai visitar os discípulos. E ao visitar os discípulos, a Bíblia fala lá em João capítulo 20, verso 19: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente Jesus surgiu no meio deles e disse: paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. E eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Repete comigo assim: e eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele lhe disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. O que aconteceu quando Elias estava na caverna? Veio um cicio suave, uma voz tranquila, como um sopro, veio sobre Elias. Era o Espírito de Deus falando com ele, era o Espírito de Deus se manifestando com ele, se manifestando na vida dele. E aqui, quando os discípulos estavam com medo dos judeus, olha o que acontece. Eles estavam com medo, com as portas trancadas. O que Jesus chega e fala? Paz seja com vocês. E enquanto eles falavam e mostravam as feridas, o medo foi embora, porque eles foram tomados de uma alegria. Então, quando o Espírito de Deus vem, quando a palavra de Deus vem, quando Jesus se manifesta sobre as nossas vidas, o medo que nós temos vai embora e nos sobra o quê? A alegria, amém, amados? Ele tira o medo e nos preenche com alegria, a alegria do Senhor que nos preenche. Ele vem e derrama a paz sobre nós,
a paz que executa todo medo, a paz que executa, que acaba com todo e qualquer medo nas nossas vidas. Por isso, nesse lugar onde o Espírito vem, onde o Senhor sopra o Espírito sobre nós, nós recebemos renovo do Espírito Santo, nós recebemos renovo dos céus. A palavra paz no grego é muito parecido com o significado do hebraico. O hebraico é shalom, no grego é a palavra eirene. Eirene significa o quê? A ausência de devastação e ausência de destruição e de guerra, harmonia, segurança, prosperidade e felicidade. Quando Jesus está dizendo paz, Ele está dizendo segurança, prosperidade, felicidade, harmonia, ausência de devastação. Quando Jesus sopra a sua paz, Ele lança a tua paz sobre nós, é a paz que excede todo entendimento. E depois Jesus fala para eles: recebei o Espírito Santo. Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. A palavra recebei, aqui no NVT está recebam, na RA está recebei. A palavra recebei no grego é a palavra lambano, que significa pegar com a mão, agarrar uma pessoa a fim de usá-la, pegar algo e ser carregado, levar sobre si. Quando o Espírito Santo te toma, quando Ele te vem sobre a tua vida, quando Jesus sopra o Espírito sobre nós, é como se Ele te pegasse pelas pernas, te levantasse e te levasse. É como se Ele pegasse nas suas mãos, a fim de te levar para um lugar. É Deus te tomando com a força, com o poder, com a violência, com a glória dEle, com o poder de Deus. Ele vem e te pega e te carrega para um lugar onde os seus pés não conseguem chegar sozinhos. Por isso que quando o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, Ele nos agarra, Ele nos pega e Ele nos leva para um novo nível, Ele nos leva para um novo tempo, Ele nos leva para uma nova atmosfera. Ele nos tira do lugar de sequidão, Ele nos tira do lugar de morte, Ele nos tira do lugar de estagnação, Ele nos tira do lugar de frieza. Por isso uma experiência com o Espírito Santo é o que Deus deseja soprar sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Deus deseja que você seja carregado por Ele. Quando o Espírito Santo te toma, e novamente teu coração se enche de algo do céu. Quanto tempo você não sente isso? Quanto tempo você não sente a glória de Deus te invadindo? A presença de Deus te chacoalhando, arrancando lágrimas dos seus olhos, porque talvez o teu coração ficou tão duro pelas coisas que você passou, pelas dificuldades que você enfrentou, pelas pessoas que te traíram, deixaram o teu coração como uma pedra. E quem que perde em tudo isso? Você mesmo. Só vem pensamentos sobre a tua vida que não agregam nada. Tudo que você olha você vê defeito, tudo que você olha você discorda, tudo que você olha não está bom, nada mais te agrada. É o Espírito Santo que precisa te invadir novamente. É o Espírito Santo que precisa te chacoalhar novamente. É o Espírito Santo que precisa te pegar como Ele te pegou no dia que você se converteu. Quando você conheceu o primeiro amor, que você foi tomado de uma paixão tão grande, de uma glória tão grande, de um poder tão grande, que como se os seus pés não tocassem mais o chão, a tua vida foi transformada. Você queria evangelizar todo mundo, você queria estar todos os dias na igreja, você queria ser cheio do Espírito Santo, você queria todo dia orar em línguas, você queria todo dia ler a Bíblia, mas muitas vezes isso se perdeu no meio do caminho. É uma nova experiência. O Senhor deseja te pegar novamente e te colocar no lugar onde você é carregado por Ele, porque talvez você tenha se ferido muitas vezes na sua caminhada. As cobras no meio do deserto, os escorpiões no deserto, a sequidão, o calor do deserto talvez roubou a tua fé. Só que nessa noite o Senhor deseja te tocar com o vento dEle novamente. O Senhor deseja soprar o vento dEle sobre a tua vida, para que algo esteja mudado dentro da tua estrutura. Eu estava dentro da minha sala, no meu gabinete, orando antes de vir ministrar, e eu disse: Senhor, sopra o teu vento sobre os teus filhos e chacoalha as estruturas dos seus filhos, ao ponto que mude a sua mentalidade, ao ponto que mude o seu modo de agir, ao ponto que mude os seus corações, ao ponto que mude a sua vida. Porque essa experiência com o Espírito Santo, quando Ele te toma, a sua vida é completamente mudada e transformada. O que os discípulos viveram de diferente de nós? O que eles tinham de melhor do que nós?
O que os profetas tinham de melhor do que nós? Não, todos eram homens falhos, sujeitos às mesmas fraquezas do que nós, mas todos eles se renderam. E quando nós nos rendemos, a glória vem. Quando nós nos rendemos, o vento sopra. Quando nós abrimos o nosso coração, Ele nos toma e faz novas todas as coisas. Aleluia! João 3,8, estou encerrando. O vento sopra onde Ele quer. Ouve a sua voz, mas não sabem de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus estava num debate teológico com Nicodemos a respeito de nascer de novo. E a hora que Jesus fala para Nicodemos: o vento sopra onde Ele quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Quem nasceu do Espírito aí? Se você não nasceu, você vai nascer em breve nas águas do batismo, amém? Quem é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. Quem é nascido do Espírito não anda segundo a carne. Paulo vai nos ensinar isso. Se andamos segundo a carne, certamente morreremos, mas se andamos pelo Espírito, certamente viveremos. É permitir que o Espírito Santo sopre em tua vida, a fim de te levar ao propósito dEle, a fim de te levar a lugares, a fim de te levar a pessoas, a fim de te levar a cumprir o propósito dEle na sua vida. Só que você precisa estar disponível. Você precisa abrir o teu coração. Não tem mágica, não tem 7 portas, não tem 7 dias de campanha. É um coração quebrantado e contrito. Deus não rejeita esse coração quebrantado e contrito. E isso não é só hoje que eu estou dizendo. O que Deus está querendo dizer aqui é para te estimular. Deus está querendo romper uma barreira sobre a tua vida. Deus está querendo soprar algo sobre a tua vida. Mas pode ser que você saia deste lugar e não aconteça nada. E você vai dizer: não aconteceu nada comigo, Senhor. Então essa palavra não era para mim. Não, Deus está te estimulando. Deus está te provocando. Só que a igreja é você, não é essas 4 paredes. Tranca a porta do teu quarto e clame até que Ele venha. Clame até que Ele venha. Senhor, eu preciso novamente que a tua glória me toque. Senhor, eu preciso que a minha vida seja transformada. Ele vem, amados. A experiência é real. É isso que eu peço para os meus filhos. Eles são filhos de pastor. Eu sei que a vida deles não vai ser fácil como filhos de pastor. Eles vão sofrer julgamentos. Eles vão ser taxados. Mas o que eu oro para os meus filhos é que eles tenham uma experiência particular com o Espírito Santo. E eu como pai, e ela como mãe, nós temos a obrigação de preparar o cenário para que isso aconteça. Então o que depende de mim é eu e ela, nós provemos o lugar, nós provemos o ambiente, nós provemos aquilo que é necessário para que a glória o alcance. E vai chegar um dia que essas 2 crianças vão crescer, e vai chegar um dia que eles vão ter discernimento de quem é Jesus Cristo, de o que é a glória. E eu oro para que a glória os alcance de uma forma que as suas vidas sejam transformadas para sempre, assim como um dia o Senhor me transformou para sempre. Não há hipótese de eu ser mais o mesmo, porque um dia o Senhor me tocou. E essa experiência é que deve tocar e tomar as nossas vidas, porque Satanás sabe que ele não precisa tirar você da igreja. Ele só precisa fazer de você alguém que já não crê mais naquilo que está sendo pregado, que você já não creia mais em milagres. Você pode estar sentado, mas o desejo de Satanás é que você já não creia mais que Deus pode fazer algo na tua vida. Você pode até ver o que Deus faz na vida de outro, mas você não crê que Ele pode fazer na sua. Você crê que Deus até cura o câncer do vizinho, mas você não crê que Ele pode curar o da tua mãe. É isso que Satanás quer fazer com a igreja, trazer para nós, trazer sobre a igreja uma frieza espiritual.
Satanás não se preocupa nem um pouco com o número de cadeiras que tem aqui, ou com a quantidade de pessoas que tem aqui. Ele deseja fazer o quê? Com que nós, como igreja, sejamos bloqueados de viver o propósito do corpo, vivermos unidos em fé, ajudarmos uns aos outros, auxiliarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, vivermos em unidade, até que Ele venha. Então Satanás, ele quer destruir o que a igreja pode fazer. Ele quer destruir o poder da igreja, que é o poder da unidade, que é o poder de juntos levantarmos o altar de adoração e juntos sermos visitados de forma sobrenatural. Por isso, amados, eu e você somos privilegiados de poder andar com Jesus, porque um dia nós não estávamos com Ele, nós estávamos nas trevas, nós estávamos mortos para os nossos delitos e pecados, mas Deus, na sua abundante graça, nos tirou deste lugar de morte e nos deu vida juntamente com Ele. Pela graça nós somos salvos, Ele nos vivificou, e essa vida de Deus precisa operar em nós. O nosso lugar não é a caverna, o nosso lugar não é um lugar preso nas nossas mazelas, o nosso lugar não é um lugar preso nas nossas convicções humanas. O nosso lugar é diante do altar e diante da presença, como uma pluma, como uma folha que é levada pelo vento do Espírito, que é levada aonde o Senhor deseja, aonde o Senhor quer. Faz de mim o que o Senhor deseja, Senhor. Faz de mim o que o Senhor deseja para minha casa, o que o Senhor deseja para minha família. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, eis-me aqui, como Isaías disse, envia-me a mim. Eu não sei muitas vezes claramente o que o Senhor quer para minha vida, eu não imagino qual é o meu propósito, mas eis-me aqui, eis-me aqui. O Senhor só precisa ver isso, Ele só precisa encontrar um coração lá do céu, do seu alto e sublime trono, um coração que deseja amá-lo e um coração que deseja servi-lo. Ele não se importa com a sua classe social, Ele não se importa com a roupa que você usa, Ele não se importa se você está tatuado ou com o cabelo penteado ou não. Ele se importa em ver o teu coração e a sua disponibilidade. E quando o Senhor enxerga isso, Ele diz: eu encontrei, agora eu vou soprar o meu Espírito sobre ele. E quando o Espírito de Deus vem sobre as nossas vidas, amados, nunca mais nós somos os mesmos. Nunca mais nós somos a mesma pessoa. Então, que em nome de Jesus, que você ouça a voz do general, o Senhor dos exércitos, dizendo: saia da caverna, saia da caverna. Vai ter dias que Deus vai falar com amor com você, e vai ter dias que Ele vai falar com você como um soldado, como uma soldada. Com um soldado Ele não fala com amor, com um soldado Ele dá ordem: saia, saia, saia. Ele vem como um general. Da mesma forma, quando Jesus vai expulsar um demônio, Ele não vai com amor, Ele diga: sai, porque Ele sabe, quando Ele tem autoridade, e nós como filhos precisamos reconhecer a autoridade do Pai. Quando eu falo para o meu filho: eu vou contar até 3, ele já sabe que eu estou falando sério. Da mesma forma, Deus está dizendo para você: sai deste lugar, sai deste lugar, sai deste lugar, se põe para fora, veja a luz, que eu vou soprar o meu Espírito sobre a tua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça.